Olá, espero que esteja tudo bem com você. Obrigado por você vir aqui nessa aula especial que eu estou gravando aqui, tá? Olha só, o meu intuito aqui é de ajudar você com alguns conceitos que muitas vezes eles são passados e repassados por pessoas que não entendem nada sobre a pedagogia musical, que é algo no qual eu tenho uma especialidade em ajudar pessoas musicalmente do zero, seja qual for o instrumento, o nível musical também. Então a primeira coisa que é muito importante para o seu desenvolvimento musical, olha só, estou te falando isso porque ainda é fresquinho hoje o meu conteúdo cedo de uma aula, onde eu estava conversando com uma pessoa, um aluno, né, que foi fazer uma aula e eu vejo que é algo muito comum, por isso que eu quis gravar esse conteúdo, já deixar registrado para que outras pessoas também saibam disso. Que é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: você nunca deve começar uma aula de música, na verdade vale para qualquer coisa, mas eu vou estar falando aqui sobre a questão da aula de música. Você nunca deve começar nenhum estudo musical seu, seja de instrumento ou canto, né? Ou pré-produção, o que for, de forma a pensar se você tem dom ou não. Não dá para pensar sobre isso no início, você tem que pensar nisso, sei lá, 5 anos, 10 anos depois, tá? Depois eu te falo por quê. Outra coisa, você não precisa ser de família, de músico. Se você tem dom para começar, isso também não é o que vai fazer você realmente desenvolver musicalmente nisso, tá? O que vai fazer você desenvolver musicalmente é realmente a sua dedicação. Só isso. Ah, eu tenho dom. Aqui eu já vi muitas pessoas ao longo de quase 30 anos que eu leciono. Eu já vi muitas pessoas que têm dom pararem no tempo e não crescer mais. Já vi pessoas sem dom se dedicar muito, se esforçar e começar. Outra coisa, não é um fator determinante você ter um instrumento musical. Ah, mas eu tenho um instrumento musical, então eu posso começar. Ou eu não tenho, então não vou começar. Não tem nada a ver. Quem está te falando aqui é uma pessoa que é uma autoridade musical. Eu posso te falar isso, tá? Então, é uma coisa que eu estou falando com você aqui justamente para você entender sobre essa minha concepção musical para ajudar você. Outra coisa que é muito importante também. Ah, mas eu tenho que começar na teoria, entendendo tudo para eu desenvolver musicalmente, né? Seja qual for a habilidade. Isso também é uma inverdade. Não existe isso como regra, que você tem que começar tudo da teoria para dar certo. Existem inúmeros músicos que começam pela teoria, eles nem se desenvolvem, né? E existem músicos que começam na prática e dão certo. Então, a melhor coisa a se pensar, né? Primeiro, você está de parabéns pelo seu desenvolvimento musical, está ótimo, né? Pela sua decisão de estar aqui, mas o mais importante é você pensar em se dedicar. Outra coisa, aluno bom é aluno que pergunta, que tira dúvida, é aluno que vai para onde tiver informação, seja revista, seja vídeo, ele vai atrás das informações, ele aprende com pessoa que sabe um pouquinho. Se a pessoa sabe uma música que você não sabe, ela já pode compartilhar com você e te ensinar. Então, tá aqui um segredo também meu, eu sempre aprendi com todo tipo de pessoa, sempre quis aprender com todo tipo de pessoa, eu nunca fiquei pensando assim, a pessoa nem é professor de música, não sabe, eu não vou aprender, não tem nada a ver isso, tá bom? Então, são dicas simples aqui que eu estou trazendo para você. Outra coisa muito legal é o seguinte: talvez você não vai ter, assim, 1 hora, 30 minutos para se dedicar musicalmente. Quanto tempo você vai se dedicar? Se dedica 15 minutos, no mínimo. Ah, mas eu não tenho instrumento para me dedicar. O que você vai fazer? Você vai se dedicar lendo. Você entra num site lá e começa a pesquisar sobre o seu instrumento. Você assiste pessoas tocando sem ficar se comparando a elas, se você toca ou não. Outra coisa, a pessoa é novinha, começou novinho, então eu não vou aprender porque eu tenho mais idade. Não tem nada a ver, tá bom? Então, assim, a minha dica
Aqui eu espero poder ter ajudado você, ok? Até mais, valeu, paz e música.